Boa noite. Boa noite, deputado Roosevelt Vilela. Seja muito bem-vindo. Dá as boas-vindas aqui também a Matheus Milanês, professor Werner, Josiele, Thiago Ramos. Muito obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje com esse grande deputado Roosevelt Vilela. Deputado, queria começar agradecendo muito, viu, a sua presença aqui nessa live. Os empresários do Distrito Federal agradecem muito para a gente tentar explanar em todas as áreas possíveis acerca desse isolamento social, que infelizmente veio e pegou todo mundo de surpresa. Sim. O que cada órgão, cada instituição está fazendo no seu mistério. Então, eu queria primeiro agradecer muito a presença do senhor aqui. Com certeza enriquece muito o nosso debate. Felipe Rocha, seja bem-vindo. Carol Dias. Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Deputado, vou abrir a palavra para o senhor dar as boas-vindas para os nossos ouvintes. Está com a palavra. Obrigado, boa noite, doutor Baiman. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar participando com vocês, nosso conselheiro da OAB, muito atuante nesse segmento do empreendedorismo. E nós estamos vivendo um momento muito importante, delicado, onde o foco principal é a proteção à vida, mas já nos avizinha, se não podemos dizer que já está do nosso lado, as consequências que estão acontecendo e que virão do ponto de vista econômico, que vão afetar diretamente o empreendedorismo, não só na nossa cidade, mas no Brasil e no mundo, né? Perfeito, deputado. É uma coisa muito preocupante mesmo, a economia, né? Pós-pandemia é uma coisa que nos preocupa. Já estamos vendo aí vários empresários. Eu que atuo muito na área empresarial, vejo que já tem muitos empresários com problemas, né? Procurando muito jurídico, contador, negociação de dívidas. Então a gente fica bastante preocupado com esse cenário, que é um cenário que realmente, como o senhor falou, primeiro vem a vida humana, mas logo na sequência a gente tem que se preocupar também com a economia. Tá bom? Doutor Roosevelt Vilela, nosso deputado, eu vou começar então, aqui pelas nossas perguntas, vou tomar a liberdade de perguntar o seguinte: quem é Roosevelt Vilela? Eu queria que o senhor contasse um pouco do seu histórico de vida, como que o senhor foi na Câmara Distrital, para que as pessoas possam saber de que segmento que o deputado veio, e está com a palavra, deputado. Obrigado, doutor. Pois é, a vida guarda várias surpresas para a gente, né? Eu sou bombeiro de carreira, sou subtenente do Corpo de Bombeiros, sempre fui um cara muito operacional, trabalhei na área de mergulho de resgate aéreo, fui instrutor há muitos anos, e a vida me direcionou para a corporação, saí candidato em 2010, em 2014. Em 2014 fiquei na primeira suplência como deputado distrital e tive a oportunidade e aí sempre meu foco principal era a defesa do segmento de segurança pública. Essa é a minha especialidade, discutir essa questão. Mas aí, como eu falei, em 2014, eu, como primeiro suplente de deputado distrital, fui convidado a exercer a função de administrador regional. Então, fui administrador do Bandeirante, Candangolândia e Parkway simultaneamente. Também tive a oportunidade de exercer a função de secretário adjunto na Secretaria das Cidades. E aí, doutor Baiman, os meus olhos voltaram para esse segmento, que é o segmento do empreendedorismo, como as cidades se comportam, quais são as dificuldades. Em especial, como administrador do Núcleo Bandeirante, o Bandeirante tem um comércio muito rico, muito ativo, e aí eu fui demandado a apresentar soluções que fomentem esse segmento, né? Então a gente começou a se aprofundar, entender as dificuldades, e hoje no nosso mandato isso faz parte da gente, como tanto quanto a nossa bandeira na questão da segurança pública, né? Hoje eu sou o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, Pecuária e Hortifrutigranjeiros, sou o presidente da Frente Parlamentar da Construção Civil, sou o presidente da Frente Parlamentar dos condomínios também, e temos apresentado vários projetos de interesse do segmento do empreendedorismo, né? Pois eu entendo que é esse segmento que traz riqueza para a nossa cidade. Perfeito. Queria dar um grande abraço aqui ao deputado, nosso presidente da ordem, meu presidente Délio, está aqui mandando um abraço para o senhor, e mandando um abraço aqui, desejando uma boa live. Presidente Délio, é uma honra tê-lo aqui conosco, viu? Queria dar as boas-vindas também aqui, Thiago Moura, Elias Gonçalves, nosso advogado Camilo Cafino, que está lá de Portugal, deputado, nos assistindo, viu? Coisa boa, muita gente aqui de alto nível esse debate. Deputado, que coisa boa, fiquei muito feliz em saber o histórico.
do senhor e a preocupação com o empreendedorismo. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta. Qual o cenário atual dos trabalhos na Câmara Legislativa do DF nesse tempo de isolamento social? Como é que a Câmara está se desenvolvendo? Como que os trabalhos? O que está acontecendo na Câmara nesse cenário tão atípico? Primeiro, cumprimentar o nosso presidente do OAB. Para mim é uma honra tê-lo acompanhando a nossa live, né? Nossa live. E dizer que a Câmara Legislativa, eu costumo conceituar a Câmara como uma caixa de som, que ela ressoa as dificuldades, o comportamento e a temperatura da sociedade, né? As nossas sessões plenárias estão sendo feitas de forma remota também, né? Para a gente não possa interromper os trabalhos. Todos os projetos que dizem respeito a esse momento, ao combate, à expansão do Covid-19, são prioridades na casa. Nós já conseguimos aprovar alguns projetos importantes, nós vamos discutir daqui a pouco, que estão relacionados diretamente a esse momento, e temos outros projetos também que estão tramitando, que dizem respeito a esse segmento. Mas os 24 deputados, eles estão focados em estar propondo, analisando todos os projetos que visam mitigar as dificuldades que a sociedade vem apresentando, né? O Executivo também tem demandado muito a Câmara Legislativa com seus projetos, né? E a gente tem de forma muito rápida analisado os projetos. Aqueles que são bons, a gente tem aprovado, aqueles que são ruins, a gente, no nosso entendimento individual de cada um, né? Claro. A gente tem procurado aperfeiçoar através de emendas, e quando não há um consenso mínimo, naturalmente há a rejeição, né, do projeto. E uma curiosidade, deputado, a pessoa do Roosevelt Vilela, o que está fazendo nessa fase de isolamento? Como que o senhor está lidando com isso, esse momento tão difícil e tão diferente que a gente está vivendo? Exato, esse momento é sui generis, né? Como eu falei inicialmente, eu sou bombeiro, né? Então, independente das opiniões de um, de outro, a gente está vendo o que é muito ruim. Não vou entrar no mérito de quem está certo ou quem está errado, né? Essa divergência dos governadores com o governo federal, mas eu, como de natureza, um defensor da vida, então eu acho que a gente tem que agir com precaução, né? Tudo na sua medida, mas assim, tenho procurado manter o isolamento, às vezes venho despachar aqui na Câmara Legislativa, mas a Câmara está fechada para o público de um modo geral, fico no gabinete muitas das vezes sozinho, despachando, resolvendo, poucos assessores, pouquíssimos, um ou dois que nos acompanham, né? E a gente tem procurado dar o apoio necessário nesse momento para que a gente possa superar o mais rápido possível e voltar à nossa vida normal, né? Eu espero que isso passe rápido e a gente volte ao normal. Realmente são momentos difíceis, momentos de muita reflexão também. Queria dar as boas-vindas aqui, Carlos Carvalho Rocha, Genário Grazi, sejam bem-vindos, pessoal. Estamos aqui com o deputado Roosevelt Vilela falando sobre a questão da legislação distrital para o empresário nos tempos de crise. Eu acho que é um tema muito importante. Nós já estamos vendo aí na nossa cidade, infelizmente, muitas empresas fechando as portas, muitas demissões, e acho que a Câmara Legislativa do Distrito Federal está muito preocupada com essa situação, e principalmente o deputado Roosevelt, que apresentou alguns projetos relacionados e direcionados ao empresariado local, e a gente vai falar já sobre isso. Então, já entrando nessa temática, deputado, estão perguntando aqui, vocês teriam uma ideia da previsão das aulas? Está complicado, viu, a questão das aulas. Deputado Roosevelt, projeto de lei 1035 de 2020. Queria que o senhor explanasse sobre esse projeto, foi de autoria do senhor. Queria que o senhor falasse um pouco sobre qual a necessidade disso. Eu, particularmente, achei um projeto muito interessante. Eu que atuo nessa área empresarial, já vejo alguns empresários me ligando, perguntando como vai ser a repercussão disso, não só no DF, mas vários empresários fora do DF perguntando como que funciona isso. Então, eu vou abrir a palavra para que o senhor possa explanar a motivação desse projeto e o que vem a ser esse projeto 1035 de 2020. Obrigado, doutor. Deputado Roosevelt. A internet deu uma falhada. Queria que o senhor explicasse a motivação desse projeto e o que vem a ser esse projeto. Obrigado.
como eu falei inicialmente também, o parlamentar ele tem o dever de estar junto à sociedade para ele poder estar entendendo o que o momento exige que ele reverbere dentro da Câmara Legislativa, né? E eu fui convidado a participar de uma reunião de lojistas de um shopping, e chegando nesse shopping, nesse grupo de empresários, eles externaram, já tinha iniciado o isolamento e a determinação a administração do condomínio para negociar, ver como ficaria a questão dos aluguéis. E, para surpresa desses empresários, a administração desse estabelecimento comercial nem quis recebê-los. Não abriu diálogo, e eu vi isso, a ansiedade que essas pessoas estavam sofrendo, porque elas não viam nem a possibilidade de negociar, de dialogar, né? Naquele momento, a gente teve a ideia de apresentar um projeto que a essência do projeto, doutor Weimar, é forçar, incentivar a negociação, o diálogo, a conciliação entre essas partes, né? Claro, nós vivemos num país capitalista e eu defendo a intervenção mínima do Estado, mas quando a gente percebe o desequilíbrio das forças, aí o Estado tem que entrar e defender o que no direito nós chamamos dos hipossuficientes, né? E nesse momento o empresário, o inquilino, ele é hipossuficiente porque a capacidade de negociar com o proprietário é mitigada, né? Porque ele construiu aquele ponto, ele tem um fiador que ele colocou como garantia, muitas vezes ele tem um imóvel que ele deixou como garantia, e ele não pode simplesmente abandonar aquele imóvel ali, né? Então nós viemos com essa ideia, acionamos a nossa assessoria para construir um projeto que propiciasse, incentivasse a negociação, mas quando essa negociação não fosse possível por algum motivo, o Estado entraria de forma intervencionista e equilibraria essas forças, né? E assim foi o projeto. O projeto foi bastante polêmico, com todo respeito, e é legítimo. Os grandes proprietários de imóveis no DF, a gente sabe que tem grandes redes, grandes aglomerados, não gostaram muito, né? Alguns shoppings nos procuraram também, não gostaram da proposta, porque infelizmente afetou interesses deles, né? Mas o nosso interesse maior é defender o emprego, né? Nós fizemos várias pesquisas, consultamos vários números do Sebrae, e para você ter uma ideia, o empresário que pesa mais na folha na cadeia de despesas do empresário é a folha de pagamento e o aluguel, né? Então, se você consegue mitigar esse peso do aluguel, com certeza o empresário vai demitir menos e a crise vai afetar muito menos todos nós. Então o projeto veio nesse sentido. Então o que ele faz? Ele propicia a negociação, determina que haja uma negociação. Se essa negociação chegar a bom termo para as duas partes, o Estado não interfere. Se não houver negociação, esse inquilino pode acionar a lei e ele vai ficar obrigado, o proprietário, a dar um desconto proporcional aos dias que ficou fechado em decorrência do Covid-19. Se ficou 15 dias no mês fechado, ele vai fazer jus a um desconto de 50%. Se ficou 30 dias, ele vai fazer jus aos 30 dias, né? Claro que o condomínio não faz parte do arcabouço da lei, porque entendemos que o condomínio, mesmo não funcionando, o estabelecimento vai ter que manter vigilância, vai ter que manter uma limpeza mínima. Claro que essas despesas diminuem, mas não diminuem numa ordem que... E se a gente provocasse uma diminuição também, esse administrador desse estabelecimento também fazia demissões, né? Nós não queremos. O objetivo maior é preservar o emprego, né? Então, o espírito da lei é mais ou menos esse, né? É esse, né? O seu sinal... E qual é a Tá bom, você conseguiu me copiar? A situação dessa lei hoje foi aprovada pela Câmara. Eu consegui ouvir tudo. Vocês estão ouvindo aí bem aí, legal. O deputado? Tá... É só a sua imagem que tá congelando, mas o seu áudio está vindo bem. Tá, se o senhor puder falar como é que está essa legislação. Isso, até se você me permite, doutor Weimar, eu vou falar um pouco de processo legislativo para que as pessoas possam entender
como é que se tramita um projeto, né? Nós apresentamos o projeto na Câmara Legislativa, né? E esse projeto, como qualquer outro projeto, ele vai tramitar necessariamente na Comissão de Constituição e Justiça, que eu sou membro, que aí vai verificar a constitucionalidade desse projeto. Se o projeto tem impacto financeiro para o Estado, ele tramita na COF, que não é o caso desse projeto, porque ele afeta diretamente a iniciativa privada, né? E ele também vai tramitar em uma comissão temática, né? Então, assim, esse projeto, por sinal, ele tramitou na Comissão de Fiscalização, né? Ele tramitou também, eu acho, na Comissão de Assuntos Sociais, e cada comissão dessa tem 5 deputados e eles dão o parecer deles, né? Então, esse projeto foi aprovado em todas as comissões e foi a plenário. No plenário, nós ficamos algo em torno de 2 ou 3 horas debatendo o projeto. Então, foi um projeto polêmico, ele gerou uma discussão muito grande, mas o projeto foi aprovado em primeiro e segundo turno, né? Nós contamos com o apoio, salvo engano, não vou citar nomes, mas acho que 5 deputados que, entre votar contra e pela abstenção, não foram favoráveis ao projeto, né? Mas a gente respeita, mas a maioria foi a favor, entender o espírito do projeto, que é de preservar o emprego, que é trazer um equilíbrio social e econômico nesses eventos do campo empresarial, né? Então o projeto foi aprovado, esse projeto vai agora, já foi para o Executivo, né? E o governador pode, assim que ele receber o projeto, ele tem 15 dias para sancionar ou vetar, se ele entra em vigor. Se ele vetar, ou seja, negar o projeto volta para a Câmara Legislativa para que nós, parlamentares, possamos analisar do veto, que é a manutenção do veto, concordar com o governador e o projeto vai para o arquivo, arquivado, ou nós fazermos a derrubada do veto, que é discordar do veto do governador, e aí o nosso presidente da Câmara promulga a lei e a lei entra em vigor, e aí tem os efeitos necessários, né? Houve um questionamento com relação à constitucionalidade dele, mas o meu entendimento assim como o projeto das mensalidades escolares, a gente entende que há uma relação de consumo, sim, e direito do consumidor é um tema concorrente do governo federal e o governo local. Então, nós temos a autonomia de legislar sobre esse tipo de assunto e o momento exige um esforço de todos nós para que nós possamos equilibrar essas forças, né? Então, a gente está aguardando essa sanção do governador. Uma coisa interessante também, o projeto ele traz um dispositivo que a lei ela é retroativa, os efeitos dela, às vezes os colegas perguntam, mas Roosevelt, se essa lei for aprovada e ela entrar em vigor o mês que vem, e o governador vem prometendo, anunciou hoje, que está com disposição para no dia 3 de maio restabelecer a abertura dos comércios, e a lei entrar em vigor depois disso, qual vai ser o efeito dela? Mas nós colocamos um dispositivo que a lei ela vai ter um efeito retroativo às ações do governo, no caso dos decretos que o governador botou em vigor, que determinavam o fechamento. Ou seja, você vai poder retroagir na sua relação contratual e exigir esse eventual desconto no aluguel, né? Daiane Timóteo aqui, deputado, está falando aqui, parabéns, deputado, o senhor tem muito nos orgulhado, te elogiando aí pela iniciativa, viu? Deputado, o senhor faz parte de diversas frentes parlamentares. Queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa o que faz uma frente parlamentar. Perfeito, Baia, muito bom nós explicarmos isso. Como eu falei inicialmente, a Câmara Legislativa ela possui várias comissões, né? Nós temos as comissões terminativas, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e nós temos a COF, que é a Comissão de Economia e Orçamento. Né? Essas comissões são comissões terminativas, ou seja, se um projeto for rejeitado nessas comissões, o recurso vai para plenário, mas é bastante dificultoso que um projeto prossiga quando ele é rejeitado nessas duas comissões.
E nós temos as comissões temáticas, né? Nós temos a Comissão de Saúde e Educação, nós temos a Comissão de Segurança, que eu sou o presidente, nós temos a Comissão de Fiscalização, que a deputada Jaqueline é a presidente, nós temos a Comissão de Assuntos Sociais, que o deputado Martins Machado é o presidente, nós temos a Comissão de Transporte e Mobilidade, que é o nosso querido deputado Valdelino Barcelos, que é o presidente. Nós temos a Comissão de Assuntos Fundiários, nós temos a comissão... São praticamente 10 comissões. Mesmo com essa quantidade de comissões, a gente não consegue abarcar todos os temas que envolvem uma sociedade complexa como a nossa. E aí você atinge esses temas de forma transversal com as frentes parlamentares. O que é a frente parlamentar? É um grupo de deputados que eles coadunam sobre um determinado tema e eles se juntam e fazem aquela frente parlamentar para discutir determinado tema fora ou apoiando a comissão, né? Então essas frentes parlamentares, elas existem de diversos temas. E aí, repetindo, como eu falei, eu presido a comissão de condomínios, né? Condomínios e empregados de condomínios, a comissão... desculpa, comissão não. A Frente Parlamentar dos Condomínios, a Frente Parlamentar da Construção Civil, a Frente Parlamentar da Pecuária, da Agricultura, Pecuária e Hortifruti Granjeiros e a Frente Parlamentar do Cooperativismo também, né, que é um tema muito importante, muito sensível para a gente. Perfeito. Tem aqui, ó, deputado, Janaína está falando aqui, parabéns, deputado, tem representado bem o povo. Matheus também te elogiando. Elisa Frota, parabéns, deputado. Brasília merece ter um deputado. Merece ter um... Obrigado, Janaína. Obrigado, Elisa. Obrigado, Matheus. Que de fato se comprometa com os cidadãos. O pessoal está... Deputado, tem bastante interesse para o empreendedor do DF, que é o projeto de lei 427 de 2019, salvo engano, não é isso? Queria que o senhor falasse um pouquinho... Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto, do que se trata esse projeto. Como eu sou presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, a gente vem tratando esse tema com profundidade, porque e é uma questão que eu acredito. Eu, doutor Baima, como eu falei que eu sou bombeiro e fui para a área associativa do bombeiro, lá nós montamos a nossa cooperativa de crédito dos bombeiros, né? Que hoje ela chama DF1000. Eu me lembro quando nós criamos a cooperativa, e a gente não tinha capital, né? Aí o bombeiro procurava lá a cooperativa de crédito para fazer empréstimos. E a gente tinha R$500 para emprestar, R$1.000, né? E então a gente começou bem pequeno, né? Hoje nós temos a nossa cooperativa, chama Cooperativa DF1000, né? Ela tem mais de 50 milhões de reais hoje de emprestado para bombeiros e policiais militares. Então é um grande sucesso, os juros são diminutos, porque ele trabalha esse espírito do cooperativismo. Qual que é o espírito do cooperativismo? Ninguém é dono, e todos são donos, né? Então esse espírito é muito, muito bacana, e você pode se juntar na forma do cooperativismo, desde para montar uma cooperativa de crédito que ela trabalha semelhante a um banco convencional, até você se juntar para comprar uma geladeira, né? Imagine um grupo de 20 pessoas que querem comprar uma geladeira. Se cada um for na loja comprar uma geladeira, vai comprar a geladeira lá por R$1.500, por exemplo. Se essas 20 pessoas se juntarem e forem no fabricante, com certeza elas vão conseguir comprar mais barato. Então o espírito do cooperativismo é isso. As pessoas se juntarem, né, para cooperar uma com a outra com um fim econômico, nesse caso, né? E aí esse projeto 427, ele institui a política distrital do cooperativismo. Então ele traz uma série de regramentos de incentivo ao cooperativismo, de políticas que o Estado deve implementar para fomentar e expandir esse modelo, que é um modelo que já é referência em diversos países. Para você ter uma ideia, doutor Baima, nos Estados Unidos, no sistema bancário dos Estados Unidos, o sistema que prevalece no sistema bancário dos Estados Unidos é o cooperativismo. As pequenas cidades, as comarcas, cada uma tem a sua cooperativa. A cooperativa é daquela cidadezinha lá, né? Você pega aqui uma região, vamos pegar aqui a região aqui, Valparaíso, onde eu fui criado. Ainda mando um abraço para todos os moradores do Valparaíso aqui, região econômica, faz parte da rede aqui da gente, né?
E aí lá teria uma cooperativa do Valparaíso, e era o banco da cidade, e aquelas pessoas, elas se envolvem com aquilo e elas fazem questão de abrir sua conta ali, de fazer a sua operação de crédito ali e fomenta aquela economia. Os Estados Unidos têm essa política e o Brasil ainda não conseguiu alavancar isso, né? Eu estou falando muito do cooperativismo de crédito, mas nós temos um outro que é um grande sucesso em Brasília, que é a cooperativa dos catadores, que é um grande avanço, né? Nós tínhamos aquela que é uma vergonha, que era uma vergonha para a nossa capital. A menos de 20 minutos do poder do nosso país, nós tínhamos um dos maiores lixões da América Latina, né? Hoje essa já não é mais, não faz parte mais da nossa realidade, e esses catadores, eles se organizam através do cooperativismo, né? Então isso é um exemplo muito bacana. Perfeito. E esse projeto de lei, então, ele determina... Qual é a ideia central desse projeto de lei? Ele cria uma série de políticas que facilita a relação do Estado com as cooperativas, né? Por exemplo, ele estabelece alguns regramentos para que as cooperativas possam contratar com o Estado. Como eu falei, cada membro da cooperativa ele não é empregado da cooperativa, ele não é cliente da cooperativa, ele faz parte da cooperativa. E isso pode gerar para o Estado algumas economias, porque na hora de contratar existe a possibilidade de cooperativas de serviço também, né? Então o Estado pode contratar cooperativa de trabalho, né? O Estado pode contratar essa cooperativa para prestar um determinado serviço, né? Pode ser na área de saúde. Nós temos cooperativas hoje de saúde, né? Na área de saúde, de home care, né? Então, os diversos segmentos da sociedade, eles podem sim estar se organizando no formato de cooperativas, né? Entendi. Deputado, a gente está quase encaminhando aqui já para o final da nossa live. Primeiro eu queria dizer aqui, estou vendo várias mensagens aqui, está impossível ler tanta mensagem. O senhor está muito popular aqui nessa live, viu? O pessoal elogiando bastante a postura aqui em prol do empresariado, e tem alguns aqui elogiando também em prol da categoria dos bombeiros. Eu queria, antes de partir para a fala final, deputado, queria que o senhor deixasse uma mensagem não só para os empresários, para toda a sociedade do Distrito Federal, mas primordialmente para aqueles empresários que hoje estão sofrendo, né, com esse isolamento. A gente presencia aí várias empresas pequenas, médias e até grandes sofrendo bastante. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, o que o empresariado do Distrito Federal, bem como a sociedade civil como um todo, pode esperar do deputado Roosevelt Vilela. Eu quero primeiro agradecer a cada empresário, seja ele microempresário, uma empresa média, grande, a cada um de vocês pela coragem de empreender. Empreender hoje é sinônimo de coragem. Ele poderia pegar o capital dele e levar para a especulação. A especulação não gera riqueza, gera muito pouco riqueza, gera muito pouco emprego. Mas você que teve a coragem de abrir uma padaria, abrir uma lojinha de roupa, abrir um salão de beleza, abrir um restaurante, uma oficina, enfim. O segmento que você escolheu. Você é um corajoso. Você está gerando emprego para a nossa cidade. Você está gerando riqueza porque você está pagando os seus impostos. Então é uma obrigação do Estado, é uma obrigação de nós, enquanto parlamentares, dar condições para que você possa trabalhar. É muito triste, como eu falei, eu fui administrador regional do Bandeirante, o Bandeirante tem um comércio muito aquecido. É muito triste a gente ver o empresário sentar na nossa frente e falar das dificuldades que ele tem para gerar emprego, das dificuldades que ele tem para abrir a empresa dele. E essas dificuldades são geradas pelo Estado. O Brasil, na sua essência, ele é muito intervencionista, ele é muito protecionista. Tudo que você vai ver, você pode perceber, ele é muito intervencionista. As pessoas, hoje você abrir uma empresa, para você ter uma licença de funcionamento, é uma dificuldade tremenda. E eu uso um exemplo muito bacana, né? Dr. Byron, o senhor que é um advogado renomado, de respeito na nossa sociedade, quando o senhor faz sua petição para defender o seu cliente, a sua petição não é submetida à OAB, para a OAB referendar a sua tese. Não. Você apresenta no tribunal e vai defender a sua tese. O médico, quando ele faz um diagnóstico, ele não tem que submeter o seu diagnóstico ao Conselho Regional de Medicina para que o Conselho aprove o seu diagnóstico e dê procedimento aos procedimentos de cura, né? Mas não. Quando você vai abrir uma empresa,
o Estado quer saber como é que vai ser, e não sei o quê. A questão é muito intervencionista. É muito, assim... Então, isso impede a livre iniciativa e isso coíbe muito, né? Nós avançamos muito dentro do DF. Nós temos hoje, para você ter um exemplo, a RLE. Hoje você abre sua empresa de... Principalmente o governo federal tem que fazer logo, o quanto antes, a reforma tributária, que é muito melhor arrecadar pouco de muitos do que arrecadar muito de poucos. Tem um exemplo, eu nem sei se isso é verdade, né? Do povo japonês e um povo de um outro país, né? Diz que um japonês abriu, um japonês ambulante abriu uma banca aqui e um outro de um outro país abriu a banca do lado, né? E eles começaram a vender o mesmo produto. E o japonês começou a vender muito produto e esse produto dele custava R$1, né? E quando ele, no outro caso, falou, poxa, foi um sucesso, vendi muito a R$1. E o outro ambulante do lado também vendeu bastante e a R$1 também. O japonês, o que ele fez? No outro dia, ele baixou o produto dele para 90 centavos. Para quê? Para ganhar no volume. Ele escolheu ganhar pouco, mas ganhar no volume. O outro ambulante, o que ele fez? Aumentou para 1,50, porque quer vender pouco e ganhar muito. Então, o sistema tributário brasileiro, ele guarda esse exemplo. É o exemplo do preguiçoso. Ele quer ganhar muito e trabalhando pouco. Então, é muito melhor a gente baixar a carga tributária para ajudar a nossa classe empresarial, que deve ser apoiada, né? 80%, desculpa, eu não vou saber precisar aqui, mas 70%, acho que é 70% a 60% da geração de emprego no nosso país é do microempresário, não é do grande empresário. Os grandes empresários são poucos e a distribuição de renda é pequena. O pequeno empresário, o que ele faz? Ele vai lá e reforma a casa dele. E ele reforma a casa dele como? Comprando material de construção, gerando emprego, ele contrata o pedreiro, né? O grande empresário, ele acaba acumulando riqueza. Então a gente tem que facilitar isso, incentivar o pequeno empresário e ele vai fazer uma melhor distribuição de renda, né? Então o meu recado para a classe empresarial do DF, em especial, é que pode contar com o nosso gabinete, todo tipo de ação que possa facilitar a vida do empreendedor, facilitar a vida de você, empresário, de gerar emprego, de gerar riqueza. Vocês podem contar com o nosso... Perfeito, deputado. Eu queria agradecer muito, viu, a presença do senhor aqui nessa live, esclarecendo vários projetos por empresariado.